que o irmão colocasse uma foto aí, que eu sei que é uma foto que a maioria de vocês conhece. Né? Eu não sei se vocês sabem, mas essa foto foi tirada em 1993, no Sudão. O país, na época, estava arrastado por uma longa guerra civil. E Kelvin Carter foi o fotógrafo que tirou essa foto. Esse fotógrafo, ele vendeu essa foto para o New York Times e foi premiada por melhor fotografia do ano. E, irmãos, houve algo que aconteceu. Eles questionaram ele, Kelvin. Perguntaram para ele assim: o que você fez com essa criança? E a resposta dele foi: eu sou apenas um fotógrafo. Irmãos, e a partir daí ele foi bombardeado pela mídia. Um ano depois que aconteceu, né, que ele ganhou o prêmio dessa foto, esse homem entrou em depressão. E, infelizmente, ele se suicidou. Um ano após ter, né, ganhado como melhor fotografia. Irmãos, a gente olhando para essa situação, nós poderíamos pensar: nossa, que injustiça, que maldade, né? Da parte deste homem. E muitas vezes nós agimos da mesma forma. E eu queria começar lendo com vocês Lucas, capítulo 10, a partir do verso 25 ao 37. Eis que se levantou um certo doutor da lei, dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele, disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: respondeste bem, faz isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais os despojaram, e espancando se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo, passou de largo. Mas certo samaritano, viajando, veio até ele e vendo, foi movido de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhes as feridas, deitando-lhe azeite e vinho, e pondo-o sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo do outro dia, tirou 2 dinheiros e deu aos hospedeiros. E disse-lhe: cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faz da mesma maneira. Só até aqui. Bem, quantas situações nos deparamos na nossa caminhada, que nós sabemos que são situações difíceis, complicadas, e que podemos fazer algo para ajudar, porém não queremos nos envolver, pelo fato de não estarmos dispostos, pois irá nos tirar da nossa zona de conforto, do nosso comodismo, e vai exigir de nós sacrifício, tempo e dinheiro. Mas nós que conhecemos o amor de Deus e que fomos resgatados por Ele, iremos continuar fechando nossos olhos e vivendo como se nada está acontecendo? Qual o motivo da nossa salvação? Né? Será se nesse tempo que nós estamos vivendo, o Senhor quer que fechamos os nossos olhos, principalmente nós na América, né? Eu vou falar a gente aqui, porque
Infelizmente, às vezes, o nosso trabalho aqui é mais braçal, né? É mais físico, e a gente acaba se cansando mais. E pelo fato de estar cansado, você quer entrar para a sua casa, fechar a porta e viver o seu mundinho e esquecer de problema, de situações do lado de fora. Outra coisa que me chama a atenção, para que o Senhor nos salvou? Será se Ele nos salvou só para viver a eternidade com Jesus? Eu não sei se vocês lembram quando o pastor ministrou uma palavra aqui, que a salvação, ela engloba o quê? Ela engloba mais coisas, é um pacote completo. E nessa salvação, ela inclui também o quê? Amar ao próximo. Porque quando você é salvo, automaticamente pela fé, a fé, ela tem que dar o quê? Frutos. Porque a fé sem obras, o quê? Ela é morta. Então, dentro da salvação envolve muita coisa que o Senhor espera de mim e de você. Porque pensa bem, se o Senhor quisesse só nos salvar, a partir do momento que a gente entregasse a nossa vida para Jesus, né, nos arrependesse do nosso pecado, o que Ele podia fazer? Nos levar imediatamente. Porque aí não precisa de mais nada acontecer. Mas se eu e você estamos aqui, Deus requer algo de mim e de você. Então o tema é, o problema não é meu. Né? Aquela pessoa que convive com você ou que faz parte da sua família, que talvez está mexendo com drogas, talvez está desviado, talvez está no adultério, talvez saiu do casamento e você olha para aquela situação e pensa assim, a escolha é dela. O problema é dela. Essa foi a decisão dela e foi a escolha dela. Eu não tenho nada a ver com isso. É assim que muitas vezes nós agimos. Como aquele homem, né, Kelvin, que olhou para aquela criança, viu uma estratégia, né, porque ele era um jornalista, um fotógrafo jornalista. Então ele tira aquela foto daquela situação, mas naquele momento, né, a gente não sabe o que levou ele a não tocar naquela criança, a não ajudar. Porque aquela criança estava a 10 metros da ONU. Eles estavam ali ajudando, naquela época, trazendo comida. Então, ela já estava perto de receber alimento. Né? Então, nem nos 10 milhas ele pôde carregar aquela criança para chegar até ali. Mas é muito fácil para nós julgarmos, porque foi isso que a mídia fez. O Senhor agora quer que nós olhamos para dentro de nós. E essa palavra que eu estou trazendo da parte do Senhor não é uma palavra fácil. É uma palavra que o Senhor me confrontou. E não só me confrontou, já tem dias que o Senhor tem colocado essa palavra no meu coração. Eu estava esperando apenas uma oportunidade para trazer ela e desenvolver aquilo que verdadeiramente o Espírito Santo quer falar conosco aqui. Através dessa palavra. Bem, qual é a desculpa que daremos se conhecemos a verdade? No verso 25 ao 27, eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou, o que está escrito na lei, como que você interpreta? Ele chega com o intuito, não de conhecer Jesus, não de entender que tamanho amor é aquele, que tamanha atitude era aquele. Ele já chega o quê? Para o quê? Para julgar, para pegar Jesus. E Jesus pergunta para ele, o que está escrito na lei? Como que você interpreta a lei? Como ele era um doutor, um homem inteligente, ele vira e fala o quê? Ele vira e fala assim, ele responde, amarás o Senhor teu Deus e de toda a sua alma, e de todas as suas forças, e de todo entendimento. E amarás o próximo como a ti mesmo. E Jesus vira para ele e fala, tu fizestes bem, faça isso e viverás. Porque ele vem questionando sobre a eternidade, sobre a salvação. Então, bem, qual é a desculpa que daremos para Deus se conhecemos a verdade? O problema é que nós conhecemos, mas muitas vezes não praticamos. Muitas vezes falamos, o problema não é meu. Agora eu faço uma pergunta para nós. Deus, quando cria o Éden,
Aquele jardim maravilhoso, porque tudo que Deus nos dá é sempre o melhor. Deus sempre nos presenteia com o melhor. Então ele cria aquele jardim maravilhoso. E eu vou dar eu não sei quantas árvores que tinha lá, mas vamos supor, né, eu vou falar para a gente entender claramente, que teria 100 árvores. Claro que teria muito mais. Porque a quantidade de frutas que existe no mundo é algo assim, que tem muitas frutas que a gente nem conhece. Então, assim, vamos supor que ele cria 100 árvores. E apenas uma árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus fala, dessa árvore não toca. Porque o dia dela tocar, certamente, o quê? Morrerás. Irmãos, interessante que o homem vai, desobedece, toca na árvore, come. E você já pensou se Deus olhasse para nós e falasse assim, isso é um problema seu. Eu te avisei. Isso é consequência da sua desobediência. Se vira, o problema é seu. E foi assim que o Senhor nos tratou? Pelo contrário, o amor de Deus e a misericórdia do Senhor é tão grande sobre nós, que Deus arma um plano maravilhoso. Né? Aí entra nosso Jesus, o nosso Salvador, que a Bíblia fala que o Senhor, em Romanos 5,8, diz assim, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Tamanho é o amor, e muitas vezes nós estamos o quê? Julgando as pessoas, e não queremos nem conversa com problemas que elas estão vivendo ou passando. Bem, este não é o meu chamado. O problema não é meu, esse não é o meu chamado. Quem tem que ir lá visitar é o pastor. Este homem, querendo justificar, perguntou a Jesus. Na hora que Jesus pegou ele, falou, viva tudo isso que você acabou de falar aí. Quer dizer, ele não estava vivendo. E vivereis. E ele, para justificar, ele fala, quem é o meu próximo? Quer dizer, ele não estava preocupado em cuidar do próximo. E muitas vezes nós estamos assim, não, isso aí é só para quem entende da palavra de Deus para ajudar essa pessoa. Não, isso aí é só para o outro, não para mim. Eu não tenho essa capacidade. O problema não é meu. Na verdade, ser conhecedor da lei e não praticar não adianta nada. Ele nem sabia quem era o seu próximo. E o que mais marca as pessoas não é o que você diz, mas o que você faz. A palavra não vivida não produz autoridade. Quando não vivemos, a palavra de Deus ela não tem autoridade sobre nós. Não tenho tempo para isso. Verso 30, 31 e 32. Jesus prosseguiu dizendo, certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair nas mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubaram, lhe causaram muitos ferimentos. Retirando-se e deixando-o semi-morto, casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e vendo, passou de largo. Irmãos, um sacerdote, um conhecedor da lei, quando ele avista de longe o problema, o que ele faz? Dá a volta, passa por o problema está ali. Na hora que ele vê o problema, ele vira as costas e vai para o outro caminho, para que ele não venha estar. Por quê? O tempo, eu tenho muita coisa para fazer. Eu estou muito ocupado com estudar a lei, estudar as coisas de Deus. Irmãos, nós precisamos realmente, eu louvo a Deus, porque hoje eu estou neste ministério, eu estou muito feliz de estar aqui. Porque eu vejo, eu sou mineira, eu não sei vocês, é desconfiado, presta atenção em tudo, analisa. E eu fico vendo, o pastor fica aqui incansavelmente na obra, mas na hora que surge um problema, ele para tudo e vai lá acudir.
Se fosse outro, talvez ficaria, não, eu estou focado nessa obra. Irmãos, a palavra, olha, eu tenho aprendido algo. Pessoas são mais importantes do que coisas. Guarda isso no seu coração. Quando existir uma situação perto de você, pera lá, você está fazendo algo que é passageiro, que é terreno, abre para tudo. Porque pessoas são muito mais importantes do que coisas. Então ali um doutor da lei passa longe, é aquele que tinha tempo, que tinha conhecimento, que poderia fazer algo por aquele homem, ele passa largo. Aí agora também desce pelo mesmo caminho, o quê? Os levitas, os adoradores. Que serviam na casa do Senhor, estavam ali adorando. Eles também, que era suposto ter intimidade com Deus, né? Está adorando porque a palavra de Deus fala que a gente tem que adorar a Deus em espírito e em verdade. Quando Deus fala que nós temos que adorar a Deus em espírito e em verdade, é porque a gente pode adorar Ele em mentira. Quando Ele pede uma adoração verdadeira, muitas vezes a gente está aqui levantando as nossas mãos, ou aqui no altar adorando, mas pensando no amanhã, naquilo que tem que fazer. Não é verdade? Deus conhece o nosso coração. E na verdade, Ele quer que quando a gente vem para a casa dEle, a gente comece a adorar em verdade. Porque quando você começa a adorar a Deus em verdade, Ele vai te mostrar a verdade que eu e você precisamos fazer. E aí mais um que era para fazer, tinha tudo, né? Para derramar o azeite da presença do Espírito, para derramar a alegria, porque a adoração, a presença de Deus, ela traz tudo isso para nós. Sabemos que a palavra que vem do sacerdote, ela traz o quê? Libertação, traz cura, e o sacerdote não fez nada, o adorador também não fez nada, e agora, essa é a situação. O problema não é meu. Eu não conheço aquele homem que está ali, nem sei quem que é. Pelo que eu estou vendo de longe, eu nunca vi, deve ser estrangeiro. Isso não é problema meu. Interessante que quando eu estava meditando, me veio um homem no meu coração, Neemias. Neemias que edificou os muros de Jerusalém. Neemias estava vivendo no palácio real, servindo o rei, vivendo uma vida tranquila ali dentro. E ele, de repente, ele ouve falar, ele procura saber como é que estão os irmãos lá, os que voltaram do cativeiro, o que aconteceu com eles. Preocupado, né? Com os seus irmãos, o próximo, preocupado com eles, os irmãos dele falam, a coisa está feia lá. Os muros de Jerusalém estão quebrados, as portas foram arrancadas, eles estão vivendo numa miséria. E na hora que Neemias ouve essa situação, a primeira atitude que ele tem é o quê? É orar, ele dobra o joelho e a presença de Deus clamar. E ali ele entra em jejum e ele começa a buscar a face do Senhor. Interessante que ele podia falar assim, isso não é problema meu, eu não estou lá mesmo, eu não sou mais cativo, hoje eu estou aqui servindo no reinado, estou aqui servindo o rei, tenho tudo o que eu preciso, o rei gosta de mim, eu sou amado pelo rei. Para que eu vou sair da minha vidinha, da minha zona de conforto? Né? Mas não, na hora que ele sabe da situação, ele entra o quê? Na brecha. E não só isso, porque quando você se compadece do próximo, porque na realidade o próximo é a pessoa que você vai até ela. Porque quando nós vamos até a pessoa, vem sobre nós uma compaixão. Quando ele toma a dor ali e começa a entrar em jejum, em oração, sabe o que Deus traz no espírito de Neemias? Compaixão pelo povo de Jerusalém. E ele começa o quê? A pagar, o Espírito Santo já começa a colocar tudo no coração dele que ele deveria fazer. Irmãos, o que eu quero dizer para nós é que o problema não é nosso, mas o Senhor quer que tomamos. O problema não é nosso, mas a responsabilidade o Senhor coloca para nós. Essa responsabilidade que veio no teu caminho é para mim e para você, e nós não podemos fugir dela. E eu quero falar uma coisa para vocês, o que mais nos preenche, dá prazer, é viver a vontade de Deus. Quanto mais fugimos do plano e do propósito que Deus tem na nossa vida, mais angustiados ficamos, mais desanimados, mais frustrados.
E muitas vezes aqui nessa nação, nós mudamos muito quando saímos do Brasil. Eu falo aqueles que se converteram lá. Chega aqui falando, eu vou fazer uma grande obra aqui. Eu vou servir ao Senhor aqui. Eu vou fazer aqui tudo o que Deus me mandou fazer. Eu estou indo porque o Senhor tem uma obra na minha vida. Eu não vou por causa do dinheiro, eu vou servir. E quantos chegaram aqui e se envolveram tanto com o trabalho que se desviaram do propósito de Deus? Eu me lembro que antes de vir aqui, uma profeta veio até mim e falou assim, cuidado. O Deus daquele lugar é Mamon. Cuidado para você não se render ao Deus Mamon. E desde quando eu recebi essa profecia, ela nunca sai. Quando eu me vejo me envolvendo demais com o trabalho aqui, roubando o meu tempo com Deus, eu lembro dessa profecia que eu recebi. Cuidado. Para não se perder no processo. Então não tenho tempo para isso, foi o que eles fizeram. Em Provérbios 18:1 diz assim, quem vive isolado busca o que deseja, incomoda-se com toda a verdadeira sabedoria. Quando você se isola no seu mundinho, você está falando que você é uma pessoa egoísta, que você só pensa em si próprio. É isso que está dizendo o provérbio. E você insurge contra toda a sabedoria de Deus. Contra todo o propósito que Deus tem para você. Bem, o problema não é meu. E qual é, então, a minha responsabilidade? Ame a Deus. Para me entender a responsabilidade que eu tenho nessa terra, a primeira coisa, que é o ensinamento de Jesus, é o quê? Ame a Deus. Amar a Deus de todo o meu coração. E o que era amar a Deus de todo o coração? É falar, Senhor, eu entrego tudo a Ti. O amar a Deus de todo o coração é a sua entrega ao Senhor. É entregar todo o seu ser a Ele. Ame a Deus de toda a sua alma. Ame a Ele. Com toda a sua alma. Decida amar a Deus com a sua alma, com o seu entendimento. Ame a Ele com o seu conhecimento. Estudando, aprendendo a conhecer esse Deus tão maravilhoso, irmãos. E quanto mais você passa a amar a Deus, através da sua entrega, através da sua alma, adorando Ele, reconhecendo tudo que Ele tem feito. Sábado pela manhã aqui, a gente estava aqui orando, eu estava aqui nessa janela, era 8 horas da manhã, o sol estava batendo aqui dentro. E eu estava adorando de frente para o sol. Vendo o amor de Deus, o quanto é grande, sabe por quê? Porque o sol que brilha nos aquece. O sol que brilha nos dá vitamina D, nos dá ânimo, nos dá energia. E o mais lindo é, o sol que brilha, ele vem para todos, para os bons e para os ruins. Tamanho é o amor e a misericórdia de Deus. Então nós temos que amar a Deus também com todas as nossas forças. Para a gente saber qual é a responsabilidade que Deus tem, porque realmente, o problema não é nosso, realmente não é. A pessoa que aprontou, a pessoa que fez as coisas erradas, mas agora, essa pessoa está passando pelo teu caminho. E ela se torna o quê? A sua responsabilidade. Então a palavra de Deus fala que nós também precisamos amar a Deus com toda a nossa força. E às vezes, irmãos, a gente chega para uma entrevista de um trabalho novo, você chega todo animado, né? Falando palavras bonitas, se arruma. Às vezes, quando você entra na primeira casa, você já está animado. E eu quero saber o seguinte, como que nós entramos na presença do nosso verdadeiro amado? Se nós precisamos amar a Deus com todas as nossas forças, o que nós temos feito com o nosso sábado pela manhã? Que poderia ser um dia tão maravilhoso para nós. Uma oportunidade que o Senhor nos dá para orar pela nossa casa e orar também por aqueles que precisam da minha e da tua intercessão.
Porque o convívio das pessoas que me cercam não é o mesmo convívio das pessoas que te cercam. E por causa de uma intercessão, de você vir aqui clamar com todas as suas forças, Deus pode mudar o rumo e a história da vida dessa pessoa. Porque Deus busca adoradores, mas Deus também busca aqueles que estão na brecha, para que vida de pessoas não fossem destruídas. Irmãos, mas eu entendo. Quantas vezes eu cheguei aqui no sábado e pensei, e falava assim, não, mas espera lá, agora vai ter oração todo sábado. Eu estou cansada. Já trabalhei a semana e meu sono, e meu descanso. E Deus está vendo, eu já tenho questionado o Senhor sobre isso. Você sabe o que o Senhor falou ontem comigo aqui? Está pouco. Precisa estar orando mais outra vez na semana. Sábado está muito pouco. E quando eu ouvi o Espírito Santo falando isso comigo, irmãos, eu fiquei envergonhada. Eu falei, realmente, Senhor, estar na tua presença só no sábado de manhã é muito pouco. Em vista daquilo que o Senhor tem feito na minha vida, nas nossas vidas, é muito pouco. Quando Ele começou a falar isso comigo, eu vi o tão falha que eu sou. O tão errada que eu estou com o meu pensamento, de estar vindo todos os sábados de manhã, dar o meu tempo para Ele, pois Ele dá para nós todo o tempo. Todo o tempo nosso Deus está disponível para nós. Que amor é esse? Que a gente fala que ama Ele, mas está sempre queixando. O que é 2 horas está aqui nos fortalecendo, nos enchendo da presença dEle, sendo que o que nós mais precisamos é da presença do Senhor. Então, a minha responsabilidade é amar ao Senhor com todo o meu entendimento, né, e com todas as minhas forças. Ame o próximo como a ti mesmo. Essa é a nossa responsabilidade. Lucas 6, 31. E como vos quereis que os homens lhe façam, fazei vós também. Quando algo chega até você, analisa aquilo, um pedido de alguém para uma ajuda. Quando alguém te pede um favor, quando alguém precisa de você, faz uma autoanálise. Será se eu gostaria que a pessoa fizesse o mesmo comigo? Se coloca no lugar daquela pessoa. Será se Deus gostaria? Aliás, será se eu gostaria que essa pessoa fizesse o mesmo? Quando você para analisar dessa forma, você não pensa uma vez em ajudar aquela pessoa. Nós precisamos amar o próximo. Eu me lembro, há muito tempo atrás, não foi aqui nessa igreja. Havia uma pessoa que não era fácil lidar com essa pessoa. Ela tinha uma personalidade complicadíssima. E eu me lembro que eu estava dentro da igreja, o culto ainda não havia começado, e essa pessoa entrou pela porta. E essa pessoa, quando ela entra pela porta, ela vem com uma fúria, com uma raiva que você via na cara dela, que ela está virada. Irmãos, eu sinceramente, na hora que eu vi a cara dessa pessoa, a minha vontade foi sair fora. Eu falei, eu vou entrar aqui para a direita. Afinal de contas, eu nem vi. Você sabe o que o Espírito Santo falou para mim? Não. Vai no caminho dessa pessoa e dá um abraço nela. E eu fui contra a minha vontade. Quando eu cheguei nesse caminho, essa pessoa estava vindo, eu peguei ela e dei um abraço nela. Irmãos, diante do Senhor, o que aquela pessoa estava sentindo naquele momento é como se algo tivesse desmontado assim, ó. E ela caiu nos meus braços assim e falou assim, como eu precisava desse abraço. Irmãos, não existe coisa mais maravilhosa do que fazer a vontade de Deus. E para isso nós precisamos amar Ele em primeiro lugar. E amar o próximo como a nós mesmos. Aproxime-se do seu próximo. Qual é a nossa responsabilidade? Se aproximar. Certo samaritano que seguia o seu caminho. Presta atenção, os outros estavam descendo. O sacerdote estava descendo. O levita estava descendo. Quer dizer, eles já tinham ido servir ao Senhor. Eles estavam livres.
Aquele samaritano estava no caminho, trabalhando, cuidando dos seus business, do seu negócio, estava ocupado. Ele estava no caminho, fazendo o que ele tinha que fazer. E ele vai e para imediatamente na hora que ele vê aquele homem. Aproxime do seu próximo. É tempo de nos aproximar. Aquele homem samaritano, ele cuida daquele homem que foi ferido, que foi machucado, e ele entrega para o homem, onde ele coloca ele no hotelzinho lá, né? E fala assim, ó, cuida dele aí. Ele realmente não tinha tempo. Então, aquilo que você não pode fazer por aquela pessoa, Deus vai te mostrar pessoas que podem fazer, mas não abandone aquela pessoa. Não deixe aquela pessoa da forma que ela está. Deus é tão maravilhoso que essa história ela é completa. E ele vira e fala assim, olha, tudo que este homem ainda precisar aqui dentro, na hospedaria, dê tudo para ele que eu vou te restituir, eu vou te pagar. Para que você cuida dele até o fim. Lembra das pessoas que cuidaram de você, que oraram por você, que pagaram um preço. É hora de nós fazermos isso, porque Deus está nos dando um templo tão maravilhoso, que nós precisamos ter misericórdia das pessoas, para que elas entrem nesta igreja e verdadeiramente vejam em nós good samaritanos. Pessoas que não estão preocupadas com religião, que não estão preocupadas, sabe, com o seu tempo, que não está preocupado com o seu trabalho, que está preocupado, sabe com o quê? Com as almas das pessoas. Irmãos, essa palavra, ela é forte. Antes, o Senhor já tem ministrado sobre mim, no meu espírito. Então, livra os que você sabe que estão sendo levados para a morte. E os que estão prestes a serem mortos. Dê ao necessitado. Né? No dia seguinte, tirou 2 denários e entregou ao hospedeiro, dizendo, cuida deste homem, se alguma coisa gastar a mais, eu te indenizarei quando voltar. Em Provérbios 19, 17, diz assim, ao Senhor empresta o que se compadece do pobre, e ele pagará o seu benefício. Uns vão dar dinheiro, outros vão dar o tempo. Deus não quer que você dê dinheiro se você não tem. Mas Deus quer que você dê o seu tempo. Conclusão. Nós somos a resposta de Deus para o mundo. Você é a resposta de Deus para o mundo. Assim como Deus teve misericórdia de nós, Ele nos chamou para que tenhamos misericórdia do próximo. Assim como Ele nos amou, sendo nós ainda pecadores, temos que amar ao próximo. E Jesus termina essa história, porque de repente você vai olhar e falar, mas isso é uma história, isso não aconteceu. Olha o que Jesus fala aqui. E ele, depois de contar tudo para esse homem, ele fala, qual desses 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu na mão dos salteadores? Respondendo-lhe, o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhes disse, vá e procede tu de igual modo. Faça o mesmo. Foi essa madrugada, 4 horas da manhã, eu levantei. E eu fui orar. E o Senhor falou algo para nós aqui. E Ele me disse assim, fala para o meu povo, que existe pessoas e pessoas que eu quero usar. Pessoas e pessoas que eu quero transformar através da sua vida e da minha vida. Pessoas que eu quero curar. Pessoas que eu quero libertar. Pessoas que eu quero restaurar e levantar para a sociedade, tirar ela da vida de miséria, de derrota e colocar ela na alta sociedade e mudar a história e o destino dessa pessoa através da tua vida e através da minha vida. E o Senhor quer te usar e quer me usar, mas nós não podemos mais virar o nosso rosto mediante as dificuldades que as pessoas estão vivendo.
Por causa de você, Deus pode mudar toda uma geração de uma família. Nós somos a resposta de Deus ao mundo. O que te impede de amar ao próximo?